Querido, toda a palavra de Deus, ela tem vida. Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Não pense que você vai ouvir agora somente um ensino para você aprender a viver bem. Não, querido, você está ouvindo a palavra de Deus, e você tem que saber que atrás da palavra, na frente da palavra, entre a palavra, está a responsabilidade daquele que é dono da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela cumpre o seu propósito. Então, querido, não fique olhando só que você vai receber um ensino para você ser mais esperto. Provérbios 4:23. Em Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos prestar atenção nisso, ó. É muito importante você aprender isso. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Diga comigo: o meu pensamento dirige a minha vida. Aqui está falando assim: tenha cuidado com o que você pensa. Por quê? Porque o que você pensa vai conduzir a tua vida. Então a tua vida, querido, ela chegou até aqui por quê? Porque antes você pensou, e você agiu conforme esse pensamento. Então nós devemos buscar pensamentos corretos. E o pensamento correto não é aquilo que você pensa, é o que o nosso Deus pensa a respeito de nós. Diga comigo: Deus tem um pensamento ao meu respeito. E eu quero que você entenda assim. O pensamento aqui é a maneira de ver as coisas, de enxergar as coisas. 20 diz assim: filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você, lembre delas e ame-as, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Então Deus, Ele quer que nós possamos ouvir a palavra dEle, escutar ela, porque elas vão nos dar vida longa, e vai dar saúde para nós. E depois ele fala assim: toma cuidado com o que você pensa, toma muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a tua vida. Agora, querido, nós vamos ler em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Eu quero que você entenda que essa palavra que Jesus está ensinando aqui sobre os olhos é a mesma que fala assim: muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a tua vida. Todos nós, para nos achegarmos a Deus, nós precisamos viver em arrependimento. Por quê? Porque por mais, querido, que você pense correto, você precisa entender que os seus pensamentos, eles são enganosos, eles não podem te conduzir à vida verdadeira. Sempre nós temos que estar buscando ao nosso Deus para nós pararmos diante de Deus um pouco, ficar um pouco na presença de Deus, sempre pensando assim: Senhor, eu preciso ter o teu entendimento, porque o teu modo de pensar ao meu respeito é o modo correto, o teu modo de ver ao meu respeito é o modo correto. E o modo, querido, de você ver aquilo que acontece ao teu redor, se não for o modo de Deus, você vai estar andando em escuridão, porque a Bíblia diz, querido, que quem é luz é só Jesus.
E Jesus é a palavra. O que nós aprendemos com isso? Na prática, vamos interpretar assim: acontece uma desgraça na tua vida, acontece a mesma desgraça na vida de outra pessoa, e você vê aquilo simplesmente como uma desgraça. Mas se a pessoa tiver bons olhos, o que ela vai ver? Ela vai ver o lado bom da coisa. Ela vai ver, querido, aquilo que é certo. E uma das coisas, querido, que daí você vai entender é o seguinte: se você tiver bons olhos, você vai tirar proveito em toda e qualquer situação da tua vida, principalmente nos momentos de maiores dificuldade da tua vida. Você precisa ter bons olhos. Quem não tem bons olhos, querido, até uma bênção ele pode interpretar de uma maneira maliciosa e maldosa, e começa, querido, a pegar caminho errado. Vamos dar um exemplo. O pastor, o patrão, o teu pai te dá uma bronca, te chama atenção, né? Se você tiver bons olhos, você vai tirar proveito daquilo. Se você tiver maus olhos, você se ofende, você começa a achar que aquilo é uma afronta, que estão querendo te prejudicar. Uma criança, querido, quando ela tem maus olhos, toda correção dos pais para ela é terrível, é ruim, é mal para ela. Mas quando a criança tem bons olhos, ele começa a entender que aquela bronca do pai, aquela repreensão do pai, é para o bem dele. Então ele, mesmo não gostando daquela correção, ele encara aquilo de uma maneira boa. Ele fala assim: meu pai me ama e ele está querendo me proteger. Quem tem bons olhos, até quando ele teria razão porque estão fazendo mal para ele, ele não pensa de uma maneira errada. Ele sempre vai aproveitar aquilo que está acontecendo para um fim proveitoso. Então, o que é ter bons olhos? Ter bons olhos é ter uma maneira certa de interpretar toda a situação na vida. Em tudo é assim. Até, querido, quando nós estamos passando momentos difíceis, de enfermidade, de dor, né? Quantas vezes eu vejo pessoas tendo bons olhos, né? Porque ele passa uma crise financeira, ele fala assim: foi bom para mim aprender, eu acordei para a vida, agora eu estou vendo que a vida tem outros valores. Quer dizer, uma pessoa que tem bons olhos, né? Ele perde tudo, ele fala assim: o que tem de eu ter perdido tudo? Pelo menos agora eu tenho menos trabalho, eu vou para o céu mesmo, né? Então a pessoa, quando tem bons olhos, ela não interpreta nada de maneira ruim. Até a morte, ela começa a ter, querido, alegria quando pensa na morte. Vamos dar um exemplo, né? Os apóstolos mesmo, né? Quando fala que eles foram mortos, né? Eles ficaram tirando proveito até da hora que estavam matando eles. Nós vemos, né? Esqueci agora o nome do primeiro que foi apedrejado, mas ele estava sendo apedrejado, né? E ele pegou, né? Abriu os olhos, olhou para cima, e ele estava quase morto já, né? De tanto levar pedrada, e ele falou assim: vejo o céu aberto e o Filho do Homem, né? De braços abertos para me receber, né? Então, quer dizer, diz que o rosto dele brilhava como o sol. Então, até naquele momento que ele estava sendo apedrejado, ele tinha bons olhos. Se você não aprender, querido, a ter bons olhos, você não tem chance. Você não vai entender o caminho de Deus para a tua vida. Você não vai compreendê-los. Porque o caminho de Deus, querido, ele pode parecer, né, errado. Ele pode parecer uma dificuldade, mas se você tiver bons olhos, você vai entender o caminho de Deus, querido, e você vai acertá-lo, e você vai chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Quando Deus olha para nós,
Então, vamos supor assim, né? Quando nós chegamos na presença de Deus, com a nossa vida toda arrebentada, nós chegamos todo destruído, o Senhor olha para você, querido, com amor, e Ele fala assim, né? Dá para mim fazer uma grande obra através dessa pessoa que está toda arrebentada. Nós podemos estar arrebentados aos olhos de Deus, mas o Senhor nos vê como uma matéria-prima preciosa. Tem uma historinha, né? Que diz assim, que numa praça, as pessoas estavam passando ali, e tinha um cachorro que tinha sido estraçalhado por outros cachorros, né? E ele estava morto ali, todo machucado, ferido, e também já estava apodrecendo. Então o cheiro, a carniça era muito forte. E passou-se uma pessoa, falou assim, que coisa horrível, né? Passou outro, falou, que mau cheiro, terrível. Outro passou ali, coitado desse desgraçado, está todo arrebentado, né? E disse que passou um outro ali e falou assim, que dentes maravilhosos, mas que dente bonito, né? Esse dente é muito lindo, parece marfim. E aí as pessoas falaram assim, mas quem é esse que diante de uma cena tão horrorosa pode achar alguma coisa boa? Querido, esse é Jesus. Você pode estar com a vida toda destruída, você pode estar cheio de pecado, doente, totalmente destruído, falido, quebrado, com depressão. O Senhor olha para você e fala assim, esse é um vaso precioso para mim, eu vou levantar ele para a glória do meu nome e vou fazer dele uma grande história. Sempre quando Deus olha para nós, Deus, Ele tem pensamentos para nós que Ele quer fazer uma história através da nossa vida. Só que Ele só vai poder escrever essa história se você ceder à Escritura dEle, a Escritura Sagrada, quando você cede à vontade dEle, ao conhecimento, à experiência. Quando você deixa o Senhor Deus dirigir tua vida, querido, Ele está escrevendo uma história através da sua vida. E na hora que Ele está escrevendo aquela história na tua vida, é igual a um filme. Sabe quando você assiste aquele filme emocionante na televisão, que você até chora e no final tem um final feliz? Deus está querendo, querido, que você ceda a Ele, que Ele vai usar a tua vida e vai fazer uma história dela. A história da nossa vida, ela é muito importante, porque ela vai estar escrita nos umbrais eternos. Diga comigo, Deus quer escrever uma linda história a respeito da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amado, eu estou caprichando, porque um dia, né, eu vou ter uma história. A minha vida é um livro, a tua vida é um livro, e a nossa vida, querido, ela é um filme. No mundo espiritual ela é um filme. Só que tipo de filme você está deixando Deus escrever através da sua vida? E será, querido, que todas as crises que você está passando, não é umas emoções bem fortes, né? Para fazer toda a diferença da tua história? Fala assim, eu preciso ter bons olhos, pensar direito. Sabe por que o Senhor Deus, Ele precisa transformar a nossa natureza? Porque nós, querido, pela nossa criação, pelo que nós passamos, o diabo construiu uma estrutura para ter uma história dele através da nossa vida também. Assim como Deus tem um grande plano para a nossa vida, sinto muito de te dizer, mas o diabo também tem um grande plano para a tua vida. E eu tenho que te fazer uma pergunta, quem mais está te usando para escrever uma história? Deus, que tem uma história boa? Ou o diabo, que tem uma história, né, para ofender Deus de eternidade a eternidade? É uma pergunta que eu te faço. E quando Deus fala assim, tenha bons olhos, porque se os vossos olhos forem maus, né, toda a tua história vai ser mal. Mas se os seus olhos forem bons, toda a tua história vai ser boa.
Diga comigo, olhos são os meus pensamentos. Diga, meus pensamentos são a maneira que eu interpreto aquilo que eu vejo. Entende, querido? Quando você está vendo as coisas acontecerem, se você tiver bons olhos, você vai acertar. E Deus vai fazer uma linda história através da sua vida. Tanto é que tem aquela canção, né? Uma nova história Deus tem para mim. Que história é essa? É a minha vida, é a tua vida. Né? Se eu trazer um testemunho aqui de cada um de vocês aqui, e vocês ficar falando, né? Então, eu nasci, meu pai é fulano, nós passamos isso, nós passamos... Mas todo mundo tem uma história, né, bonita. Mas quantos de vocês pode falar, né, que Jesus fez parte de cada detalhe da tua história? E é isso que Jesus quer que você entenda. Querido, até profeticamente a história foi dividida antes de Jesus e depois de Jesus. A minha vida tem uma história antes de Jesus e ela tem outra história depois de Jesus. Não deixe, querido, que Jesus não escreva a tua história daqui para frente. Hoje é dia de você crer em Jesus, receber Jesus. Outra coisa, querido, que você tem que entender, a Bíblia, ela nos ensina um caminho bem fácil. E eu quero, querido, que você, vamos abrir lá em Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Diga comigo, guardará o coração e a mente. Diga assim, a paz guardará o coração e a mente. Então, que daí está falando para você não andar ansioso por coisa alguma. Eu vou mudar essa palavra ansioso e vou dizer o seguinte: não deixe que os problemas dessa vida dirijam a tua vida, mas deixe que a palavra de Deus dirija a tua vida, e você usará os problemas dessa vida para triunfar em vida. A Bíblia também que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quando nós, querido, não estamos em paz, é uma maneira de você discernir que você pegou o caminho de pensamento errado. Diga comigo, sem paz, eu peguei caminho errado. Que caminho errado? Se é o meu pensamento que dirige a minha vida, e quando eu obedeço o caminho que não é de Deus, eu começo a perder a paz. Quando eu, querido, estou fazendo a vontade de Deus, eu começo a ter paz, alegria, ânimo. Quando você, querido, toma uma decisão, né, porque você não gostou de alguém, não gostou de uma situação, começou a querer vingar, começou a querer não aceitar um prejuízo, começou a ter alguma ideia, você perde a paz e você começa a ficar triste. E parece que um manto de desânimo te reveste, você começa a ficar paralisado com desânimo, e você para de fazer aquilo que é para fazer. Significa que você saiu do caminho, da direção de Deus para a tua vida. A tua história está, querido, sendo impedida de Deus escrever ela do jeito que Ele quer. Então, como que Deus deixou para nós discernirmos se nós estamos andando no caminho dEle? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Se eu pensei errado, eu perco a paz. Se eu agir errado, eu vou ficando cada vez mais perturbado, e assim, querido, o orgulho vem, e a gente vai ficando teimoso, e assim nós vamos de mal a pior, porque nós não queremos ceder à vontade de Deus. Por isso que é muito bom nós sempre estarmos estudando a palavra, orando, vindo na igreja. Eu tenho certeza que hoje Deus está falando com você,
que Deus está mostrando para você, né, querido, que você andou pegando algum caminho errado aí, e você vai discernir isso porque você perdeu a paz, você perdeu a alegria, você perdeu o ânimo, você ficou paralisado de não fazer mais aquilo que é bom fazer, né? Por último, meus irmãos, encham o quê? O quê? A mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. E que cada pessoa, Deus, que me ouviu nessa noite, possa saber que o Senhor tem uma história, Pai, para cada um. E que o Senhor só pode escrever uma nova história, Pai, se nós deixarmos, Deus, o nosso jeito de pensar e buscar o seu jeito de pensar, de ver as coisas, Pai, é que nós vamos ter chance. Pai, o teu povo, nós precisamos, Pai, ter bons olhos, ter uma mente, Pai querido, capaz de interpretar as coisas, Pai, por mais terrível que seja, de uma maneira que nós possamos tirar proveito e prosperar, Pai, para que o teu nome seja, Deus, glorificado no nosso modo de viver, de pensar e de agir. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Que o Senhor Deus abençoe tua vida, que essa palavra possa trazer para você um grande discernimento, porque eu tenho certeza, né, que é através de você ter conhecimento, entendimento, interpretar as coisas de maneira certa e boa, é que o Senhor Deus vai dar a direção para a tua vida. Que Deus abençoe você que me ouviu também, ao vivo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.